E, moçada, na verdade eu não tenho nem muito o que dizer, né? Estou iniciando aqui só para dar uma boa tarde mesmo para todo mundo, mas o nosso astro da tarde aí é o mestre Agnes, que vai estar aqui facilitando esse momento para vocês. É assim, cara, é sempre bom e importante a gente estar marcando momentos como esse, né? É uma pena que a gente não tenha aproveitado tanto nesses últimos meses, poderíamos ter marcado mais momentos com os veteranos que estão se desligando agora, mas que é aquela história, antes tarde do que nunca, né? Então, obrigado aí, Avis, pelo seu tempo, cara, e por poder fazer esse compartilhamento aí com os colegas, beleza? Fique à vontade Ah, aí, parceiro. quando eu puder começar, você me avisa. Já posso já? Já, cara, fique à vontade, viu? Pois vamos embora aqui. Me avisem se estiverem conseguindo ver minha tela tranquilo. Estão conseguindo ver? Show de bola. Vamos lá. Hoje o convite foi sobre padrões e boas práticas, né? Mas acima de tudo, o ponto central é o que a gente vai subir agora no nosso projeto, que é uma ferramenta de padronização de código, né? Para quem não conhece, existe o Sonar Cube, que era o que a gente usava em projetos anteriores. O Sonar, que é uma ferramenta que é usado tanto em cobertura de código, para saber se o código está devidamente testado, se as funcionalidades estão funcionando perfeitamente, ou em termos de literatura de código, né? Padronização de código, né? O SonarQube ele tem toda uma arquitetura que gira em torno de várias pessoas por trás que definem o que seriam padrões em frameworks de front-end, de back-end, enfim, tudo. Eles definem boas práticas e padrões para qualquer tipo de linguagem, no que seja, entende? Então a gente usava isso aqui antes. Acabei que tá tendo uma buzina muito alta aqui no meu, na minha rua. Acho que parou agora. Enfim, essa daqui era a que a gente usava antes. Só que qual é o problema? A gente não tem uma pessoa bem capacitada que consiga fazer essa ferramenta funcionar no nosso projeto. A gente tinha uma pessoa que cuidava da nossa infraestrutura antigamente, que era o Ivanov, só que ele não está mais entre a gente. E com isso a gente teve uma queda muito grande nesse sentido, porque a gente ficou sem essa ferramenta por muito tempo. Bem dizer até agora, né? Eu estou chegando com a outra ferramenta agora que eu vou já mostrar para vocês, mas a gente desenvolveu praticamente tudo que a gente tem do Intranet V2 até hoje sem nenhuma padronização de código. Basicamente é isso. Ou seja, estava todo mundo no escuro, todo mundo seguindo o que aprendeu nos seus cursos e vida que segue. Entendeu? Até aqui tudo bem. Entenderam sobre o Sonar Cube? Entenderam o que era antes? Show de bola. Vou seguir em frente. Qual é a ferramenta que eu coloquei agora? É o ESLint. Esse aqui. Ele funciona basicamente da mesma coisa, do mesmo jeito do SonarQube. Qual a diferença? É que o SonarQube era mais completo. Eu tinha em uma única ferramenta uma cobertura de código em questão de testes unitários e uma ferramenta de paralelização de código na mesma ferramenta, ou seja, era dois em um. Com o ESLint, eu só tenho um, que é a padronização de código. E aí a gente entra em vários fatores, né? Como eu posso mostrar aqui agora no código. Aqui eu estou no intranet, na versão que eu puxei da nossa branch develop. E o arquivo de configuração do ESLint é esse aqui, ó. Esse daqui é o arquivo base, onde eu defino as configurações do projeto. E aqui eu defino qualquer coisa que eu quiser, basicamente. Ó, aqui, ó, eu defino questão de diretiva do seletor. O que é a diretiva do seletor? Quando eu vou criar um componente, eu defino o seletor dele em si aqui, ó. Eu consigo padronizar isso com as configurações do ESLint. Aqui, ó. Eu defino como é que ele vai funcionar. Alguém levantou a mão? Pode falar. E aí, Agnes, para mostrar o código, tu pode aumentar a fonte para ficar melhor de ver, por favor? Posso, sim. Ó, tá melhor? Tá sim, tá mais visível. Obrigado. Show de nada. Então, ó, eu consigo definir coisas de padronizações do Angular
nesse arquivo de configuração, ó, diretiva, o seletor do componente, inject, eu vou falar disso aqui um pouco mais tarde, já eu falo disso aqui, eu vou para as coisas mais específicas, N's explícitos, variáveis não usadas, enfim, e aqui vai para diversos campos onde, em projetos escaláveis, como é o caso do intranet, isso aqui tem que estar muito bem regrado. Por que eu vim com essa reunião o mais breve possível? Porque eu solicitei pro Emerson, né? É porque a demanda que a gente tem para cuidar das coisas que estão problemáticas no projeto é muito extensa. Vamos falar sobre o caso, por exemplo, aqui, ó, de inject. Se eu vier aqui usar o meu VS Code e digitar um constructor aqui. Ó, entrei numa tela qualquer que utiliza semestres aqui, ó, desenvolvida pelo Genilton, grande cara. Aqui o Genilton fez uma injeção de dependência. Todo mundo sabe o que é uma injeção de dependência. Ramon e tudo. Injeção de dependência. Para quem não sabe, nem tudo que eu vou usar no meu projeto, eu posso simplesmente sair dando import aqui, ó. Ou, por exemplo, no caso de uma service. Então, a nomenclatura que é utilizada em determinadas APIs que você vai usar é feita via injeção de dependência. Como é o caso do que está aqui, ó. No caso, para fazer requisições HTTP, o Genilton utilizou o inject, né? Usou a injeção de dependência do HTTP, ele deu um import do HTTP client aqui para utilizar e fazer as requisições dele, enfim, tudo numa boa. Só que qual o problema? Essa forma de fazer injeção de dependência, isso aqui é lá do Angular 16. Se eu for ver aqui no package.json, que é onde mostra as versões das nossas ferramentas utilizadas no projeto, ó, aqui eu vou conseguir ver qual é a versão das ferramentas do Angular que a gente utiliza. A gente está usando a versão 18. Ou seja, as coisas que são utilizadas no Angular 18 mudaram muito em comparação com as coisas de antigamente, as coisas do Angular 16. Como é o caso disso aqui, ó. Isso aqui não é mais padrão de projeto desde o Angular 16. Do 17 em diante, o pessoal usa o inject, que é do Angular Common. Ó. Esse aqui, do Angular Core, perdão. Onde muda um pouco da sintaxe. Eu vou vir aqui, ó. Vou remover essa forma aqui, ó, e o meu próprio Copilot ele já sugere, usando a ferramenta do inject aqui. Aí, se você tivesse várias outras injeções de dependência para fazer, você faria um por um. Private, não sei o que, inject e faria a injeção aqui. Enfim, assim por diante. Isso aqui é um caso de padronização de projeto que é muito importante. Por que é importante? Porque isso é padronizado em todos os projetos que você for mexer e em qualquer outro caso. Obviamente que a gente aqui que está mexendo com o Angular 18 foi uma escolha do pessoal que estava no início do projeto, eu não cheguei nessa época, né? Por ser uma ferramenta mais atual, que existem melhores funcionalidades do que as versões anteriores, né? Mas se você for numa vaga de emprego, no mundo afora aí, muito provavelmente você não vai chegar mexendo numa versão 18 da vida. Hoje em dia o Angular está na versão 20. É muito difícil isso acontecer. Ou seja, é importante você saber o que você está fazendo na sua versão. Então, nesse caso aqui, como a gente está numa versão do Angular 18, era para a gente utilizar padrões da versão do Angular 18. Eu nem sei se ainda eu tenho outro caso aqui, ó, de modules, ó. Isso daqui, para quem não sabe, isso aqui é uma nomenclatura de padronização de projeto do Angular 16 também, que é a criação de módulos. A gente está num Angular que utiliza Standalone Components, né, que fala que é a ausência de módulos, vamos dizer assim. Hoje em dia, em projetos, em versões 17 para cima, o pessoal não utiliza mais módulo para nada, nem para fazer gerenciamento de rota. Isso aqui quem pediu na época, não tem nem como julgar o Genilton, eu estava na época lá, foi o Ivanov que pediu para fazer essa alteração. Mas na versão 18, o pessoal usa rotas, tem um arquivo de rotas específicos, que é algo que vem do Angular, mas não é o ng module, não é mais algo que vem de módulos, é algo que vem o Angular, ele criou uma ferramenta de rotas que não seja em módulos. Enfim, e assim por diante. Tem várias outras coisas que eu poderia ir falando
aqui, mas o tempo é curto, eu vou falar sobre as coisas que eu defini aqui no arquivo do ESLint até o momento. Falei sobre inject, Ns explícitos. Para quem não sabe, né, na tipagem do JavaScript, eu posso sair criando várias coisas com tipos diferentes, né? Com tipo string e assim por diante. Porém, existe um tipo, né, chamado N, que é onde eu defino ele como um tipo qualquer, no sentido de ele poder ser qualquer coisa, né? Qual que é o problema disso aqui? Isso aqui perde a confiabilidade no que você está desenvolvendo. Porém, entretanto, todavia, existem casos onde isso aqui é necessário, né? Como, por exemplo, se a gente for ver na maioria dos nossos componentes, eu acho que o input default... no input default, a gente define o valor como N, porque eu não posso criar um input específico, porque qual é o intuito de um componente reutilizável, né? É ele ser reutilizável. Eu não posso atribuir uma tipagem para um componente na criação dele, no sentido da raiz do componente, né? Eu tenho que definir isso na hora que eu for instanciar o componente. Então, nesse caso aqui, faz sentido eu ter um valor N explícito, porque ele vai poder ser qualquer coisa. Pode ser um componente de texto, pode ser um componente de número, enfim, um componente boolean, que vai definir valor verdadeiro ou falso, pode ser qualquer coisa. Então, nesse caso, faz sentido. E se a gente for ver no arquivo que eu defini, eu estou dizendo para não criar nenhum warning e nem mostrar como erro em Ns explícito. Mas isso aqui tem que ter muito cuidado na hora de desenvolver. Porque, como eu disse, né, pode perder muita confiabilidade no código e pode chegar num momento onde você não sabe o que você está desenvolvendo. Você não sabe, você não tem confiança no que você acabou de desenvolver. Beleza? Até aqui, tudo bem? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Show de bola. Beleza. Vamos lá. Variáveis não usadas. Isso aqui não tem nem muito o que falar, né? Eu defini como ordem, mas eu poderia mostrar como erro, né? Chegar em alguma tela onde eu defino uma variável que eu não estou usando. Deixa eu vir aqui. Criar um teste string. Não tenho nenhum inicializador e não tem nada atribuído, né? Então isso aqui ajuda a definir, a não deixar passar quantidades de coisas que não precisa, né? Eu vim aqui importar um form builder da vida, form builder, para utilizar em formulários e eu não estiver usando, não faz sentido. Eu estou definindo uma atribuição a mais ao meu componente e eu não estou utilizando ele, na hora de fazer o carregamento do componente, ele vai importar isso aqui, porque eu defini como uma importação na raiz do projeto, na raiz do componente. Ou seja, eu estou deixando o meu componente menos performático. Isso ajuda a deixar o projeto pior, né? Então aqui, ó, em toda tela, é sempre importante deixar o seu código bem definido e isso aqui vai ajudar, né? Posso até mudar para mostrar como erro. Porque aí fica em vermelho lá, né? Então ajuda bastante. Enfim. Até aqui, beleza? Tudo bem? Sobre variáveis não usadas, para ajudar a não deixar o componente mais pesado, sem necessidade. Show de bola. Agora vem o último ponto que eu queria falar com vocês, que é, sei lá, qualquer tela aqui. Deixa eu ver isso aqui. Ó, tela de aniversariantes. Quem desenvolveu foi o Diego, nem sei se o Diego só refatorou. Enfim. Aqui, percebam como as variáveis estão sendo criadas aqui, ó. O Angular, por padrão, né? Ele é bem orientado a objeto. Ou seja, eu não crio como uma variável no JavaScript padrão, no sentido de criar como let ou como uma constante, né? Não preciso fazer isso, como é uma classe, meio que eu crio como um atributo da classe na hora de instanciar, né? Coisa de orientação ao objeto. Mas isso daqui, desde a versão 17, vamos dizer, praticamente morreu. Hoje em dia,
que o pessoal usa muito é signals. Então, vim aqui declarar um protected test igual a signal. Ele próprio, é do Angular Core que eu estou importando. Deixa eu ver aqui em cima. Ó, signal. Isso aqui funciona como uma variável qualquer, só que muito mais potente. Em que sentido? Em qualquer cenário que você for fazer, você já tem tudo praticamente pronto. Ó. Eu vou definir o signal como um valor 0. Por padrão, ele me diz que ele é um signal que eu posso escrever por cima. Ó, prestem atenção aqui do lado aqui, ó. Eu posso escrever por cima desse signal e ele é do tipo number. Ou seja, eu tenho uma variável que é desse signal aí. Vamos supor que ninguém aqui tenha ouvido falar de signal. E eu tenho um poder muito maior sobre isso do que sobre essa variável qualquer. Vamos supor que eu quisesse criar uma função que vai fazer o incrementar dessa variável. Faz tanto tempo que eu não mexo em o meu próprio Copilot está me ajudando. Ó, mas vamos entender o que é isso aqui que ele me deu. Ó. Eu estou puxando pelo this essa variável teste, que eu defini como um número. E aqui próprio eu tenho esse update aqui, ó, ponto update. É do próprio signal, eu não precisei criar um método, não precisei fazer nada. É do próprio signal, onde ele me dá um update e ele aceita uma função de retorno. E aqui eu tenho que retornar alguma coisa. Mas por padrão aqui, ele puxa o valor que eu defini aqui em cima na última escrita dele, que é 0. Que no caso eu defino o nome da variável da forma com que eu quiser, né? E eu digo que o retorno disso aqui vai ser o número mais 1. Então, se eu viesse aqui na tela de aniversariantes, colocasse um botão que quando eu clicasse, chamasse essa função, no primeiro clique ele sairia de 0 para 1. No segundo clique seria de 1 para 2, porque a última vez que eu cliquei, eu atualizei o valor. Ou seja, eu não precisei criar nenhuma lógica por cima, nenhuma outra função específica, sendo que eu tenho uma própria ferramenta do Angular que me ajuda a criar isso aqui. E eu tô falando só da primeira. Eu tenho uma outra que é o set, que seta um valor estático. Eu tenho o mutate. Mutate. Não, é o update que eu acabei de definir, né? Que eu atualizo o valor da forma com que eu quiser, baseado no valor da última atribuição que eu fiz. Ou seja, isso aqui tudo, ó, morreu praticamente. Não que isso aqui seja errado, mas eu digo no seguinte cenário, da minha perspectiva. Se eu tenho a possibilidade de usar algo mais atual no projeto, e aí pensem comigo, o Angular, que é mantido pela Google, com vários arquitetos, vários engenheiros de software, criaria uma ferramenta que não faz sentido? Claro que não. Ou seja, se eles criaram esse signal, é porque faz sentido. Existe algo por trás, né? Se você for procurar em vários fóruns aí, os signals, existem várias estatísticas de benchmark que mostram que os signals eles são mais performáticos. Ou seja, tem um sentido para usar isso aqui. Agora, o porquê que a gente não usa isso aqui? Porque a gente estava praticamente no escuro. Cada um chegou com o que aprendeu no cursinho que viu. Algumas pessoas viram cursos de versões antigas, outros viram em versões mais atuais. Então, cada um chegou com suas próprias práticas e não tem uma ferramenta que auxiliasse nisso, prejudicou bastante nessa padronização de projeto. Beleza? Entenderam os signos aqui? Deu para entender? Show de bola. E aí, Agnes? Oi. Tu tinha falado antes das variáveis que não eram usadas, né? As Sim. funções, elas também vão ser avisadas? Tipo, você criou Sim. uma função que ela não é usada? Sim. Você vem aqui criar uma que não tem nada, por exemplo. Ele próprio já dá erro. Ele diz que não tem nada, não tem uma lógica por cima. Ele mesmo diz, a função vazia. Também sinaliza. Gostei. Show de bola. Alguma dúvida, pessoal? Qualquer coisa que seja. Se alguém tiver algum problema aí, queira falar.
Show. Então é basicamente isso, pessoal. Aí qual é os próximos passos? Se você for ver que tem várias coisas que eu defini como para não mostrar nenhum warning e nenhum erro. Por que que eu fiz isso? Porque se eu fosse fazer tudo isso daqui sozinho, ia custar muito tempo mesmo. Por exemplo, essa questão de seletor de componente. Se eu colocar isso aqui para dar erro e rodar o lint, isso aqui vai mostrar uma ruma de erro. Por quê? Porque são muitos arquivos, são milhares de componentes, centenas de componentes, e das coisas que eu fiz agora, eu mexi em 200 arquivos praticamente, que eu fui refatorando as coisas que eu achei como ponto principal. Eu deixei isso aqui para não mostrar porque eu vou precisar de outras pessoas para me auxiliar nessas refatorações, que eu vou falar com a Emerson direitinho, né, para os próximos passos, para a gente deixar o projeto bem estável na questão de padronização. Porque são muitos pontos específicos que o pessoal acabou esquecendo, ou às vezes nem sabia, né? E como estava no escuro, não tem nem como julgar a pessoa que desenvolveu a tela de outro jeito. Então, nesse caso aqui, ó, vai ter que ter uma pessoa específica para corrigir essas questões de seletor de componente, de diretiva de seletor, as de inject, eu refatorei a maioria praticamente, mas como tá off, se eu ligar isso daqui, vai sinalizar vários erros. Enfim, eu vou precisar de outros front-ends para fazer essas refatorações de coisas específicas, né? Eu não vou sair agora, a minha última demanda é essa de padronização de projeto, que eu defini com o Emerson, né? Então, eu vou pegar uma demanda para mim, vou dividir com vocês outras demandas, e assim a gente vai deixar o projeto bem estabelecido e bem padronizado. Quando a gente terminar essas refatorações aqui, vocês vão perceber como vai ficar muito mais fácil de entender o que as pessoas estão fazendo, porque a gente tem um padrão, entende? Não tem uma despadronização que deixa as coisas confusas. Ah, por que ele usou o N aqui e tá passando? Ah, então você vai saber, tipo, eu tava num componente que tem a ideia dele é ser reutilizável, então não posso definir um valor específico, uma tipagem específica. Ou seja, as coisas vão fazer mais sentido para ajudar a gente. Quando a gente tiver isso bem estabelecido e ligar todos os erros de fato para começar a apitar erro em tudo que é canto que não for padronizado, a gente vai colocar um script nisso aqui na hora de você fazer o seu commit, né? Deixa eu abrir um outro terminal aqui. O seu commit, vai, vamos supor que você pegou, você desenvolveu uma tela, só que aí você tinha um arquivo específico que você não viu que tinha erro, aí você pensa que vai vir aqui e vai dar um git commit. Não vai dar certo, porque ele próprio vai rodar o lint e vai mostrar, ó, não tem como você dar um commit por causa disso aqui, ó. Tem erro nesse arquivo aqui, o erro tal, na linha tal, entenderam? Então, quando a gente terminar tudo isso que a gente tem para fazer, fica muito mais fácil de desenvolver. Fica muito mais difícil de uma pessoa subir algo na nossa branch da develop e subir algo quebrado. Aí o Emerson tem que solicitar alguém para fazer a refatoração, ver o que está acontecendo. Isso aqui já ajuda muito e tira muita dor de cabeça que a gente já teve aí. O Emerson sabe, em meses anteriores aí, que Ave Maria, era cada quebra de código, que misericórdia. Beleza? Show de bola, alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Mudando a lógica do componente para, por exemplo, deixar de usar só uma variável normal, para começar a usar signal, vai ter que mudar também a lógica dos testes unitários de cada componente, né? Porque só a variável normal, você faz um teste de um jeito, mas quando é com signal, você tem que criar a variável de outro jeito para fazer o teste, né? Exatamente. É exatamente isso. Ó, quem tiver muita dúvida sobre Signals, ou até mesmo para a questão de padronização de projeto, ou qualquer outra coisa que seja de Angular, Christian William Dev. Esse cara aqui, ó. Eu vou mandar aí no chat, para quem quiser. Esse rapaz aqui, nossa senhora, ele tem tantas... esse cara é sênior de .NET, né? O nosso back-end lá que a gente usa, e Angular. E o cara é muito fera, o cara fala sobre tudo, ó. Na versão do Angular 17, ó, quando eu tava estudando, ó, todos esses vídeos aqui eu maratonei, todos os pontos que eu precisava de ajuda, ele ajuda. Então, muita coisa que eu sei hoje, eu aprendi com ele aqui, ó. Muitos vídeos, eu praticamente zerei os vídeos dele.
Então, de Signals, ele tem um, eu só não vou achar agora, ó. Mas ele tem um para Signals. Era o azul que tu acabou de passar o mouse. Um azul nessa. Aqui, ó. Perfeito. Pronto. Ele explica sobre Signals. Enfim, qualquer dúvida que você tiver sobre ângulo, praticamente ele tem a resposta. O cara sabe muito das coisas que ele faz. E eu aprendi muito com ele. Muita coisa que eu sei hoje de padronização de projeto, eu vi, inclusive coisa de Signals, eu aprendi muito com ele. Beleza, pessoal? Era basicamente isso. Acho que o Emerson vai chegar com uma mensagenzinha aí no privado de vocês para a gente seguir nessas refatorações. Por falar em padrão, podia ter um padrão para usar português e inglês. Bem lembrado. Existem muitas variáveis, muitas funções aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, password input, ou seja, está em inglês. Mas se você for, tipo, as variáveis... E aí, Ó, esse próprio componente aí, ele já é um input e tá fora do negócio de componentes. Interessante isso aí. Ó, aqui tá tudo em inglês, mas se você for ver, por exemplo, na seção de administração, ó, é minhas requisições no nome dos componentes. Acho que os nomes das variáveis vão estar em inglês, ó, item por página, total itens. Enfim, desde que eu cheguei, né, eu perguntei isso pro Ivanov e o Ivanov tinha me dito que, por padrão, era para deixar tudo em PTBR. Então, desde então, eu faço tudo em português. Mas, bem lembrado disso aí, pra gente refatorar as coisas que o pessoal fez em inglês e voltar tudo para português para ficar mais fácil de entender. Tudo bem que vai ficar muito mais verboso, né? Fica muito mais verboso usando português, mas é o padrão que a gente usa, né? Então, vamos seguir assim. Beleza, pessoal? Mais alguma coisa aí? Mais alguma dúvida? Assim compareceram, espero que o momento tenha ajudado nos aprendizados. Percebam que é uma ferramenta que já está em utilização no projeto, precisamos mantê-la e estar atendendo aos requisitos configurados. Show de bola, é isso aí. Bom, pessoal, é isso. Uma boa tarde, um bom restante de sexta, um bom final de semana. E é isso. Aguardem aí os front-end que vai chegar uma mensagenzinha no Zap para a gente dar o gás e botar essa ferramenta nos melhores padrões possíveis. Beleza?